aí, cambada? Hoje vai ter lista. E hoje eu tô aqui pra falar dos 10 maiores vilões da fantasia. Perceba que são vilões, não antagonistas, hein? Existe uma diferença. O vilão é aquele cara mais maniqueísta mesmo. Preto e branco. É um personagem que claramente é maligno, escroto, sem tantas motivações, etc., que faz com que a gente empatize por ele. É mais aquele estilão, o Senhor das Trevas. Então, vamos para os meus critérios para a escolha dessa lista. Em primeiro lugar, a lista é minha, eu escolho, é totalmente arbitrário, todas as posições são de acordo com a minha opinião. Segundo lugar, só vale o que eu li. Então, não vale livro que eu não tenha lido, né? Não faria sentido. Terceiro lugar, o livro tem que ter saído no Brasil. Pelo menos um livro da série, se for uma série, tem que estar disponível aqui para vocês poderem procurar também, para ser mais acessível. Então vamos lá. Décimo lugar, eu escolhi o Majestoso. O Majestoso ele é o vilão da saga do assassino, escrito pela Robin Hobb, do Reino dos Antigos, tá? Aquela mega história do Reino dos Antigos. Ele é o vilão na primeira trilogia, ele antagoniza o Fitz, que é o herói. O Majestoso, de acordo com o nome dele, ele é uma pessoa majestosa, ele é uma pessoa, assim, nobre, pomposa, etc. Mas, ao mesmo tempo, ele é cruel, ele é extremamente cruel. Desde a primeira cena que ele aparece, ele é um cara que claramente é um vilão e não vai haver, assim, uma grande motivação, alguma coisa por trás dele. Ele simplesmente é o vilão. Ele é mau e ponto final, até o final. Número 9. Número 9 eu escolhi o Maligno. Ou o Velho Nick. O Maligno, que é o capeta em pessoa, ele é o grande antagonista e vilão da série do Caça-Feitiço, do Joseph Delaney. Essa série já saiu uns 10 livros aqui no Brasil, pela Bertrand. E o Velho Nick, ele é isso, ele é o capeta, ele é o grande mal do mundo, ele que acasala com bruxas para gerar outras criaturas das trevas, ele é pai de muitas bruxas também, e muitas outras criaturas cruéis, que todas elas servem ele, e ele é aquele vilão, assim, bem típico, porque ele é o capeta em pessoa, ele é o Satanás, então não tem nem o que discutir. Ele só não tá melhor colocado porque os outros caras em um contexto de fantasia ainda são muito mais vilanescos do que ele. Número 8. Número 8 tem um dos meus filmes prediletos, porque ele é um dos meus livros de fantasia prediletos. O Smaug. Smaug é o dragão, que é o vilão do Hobbit, escrito pelo Tolkien. O Hobbit, ele conta a história do Bilbo e os anões indo retomar a montanha do dragão. O dragão, ele expulsou os anões de seu antigo reino, e agora ele vive deitado sobre uma pilha gigantesca de tesouro. E o dragão, ele tem algumas interações muito legais com o Bilbo. Ele é um cara assim, ele é um personagem que é ganancioso e maligno instintivamente. Ele é um vilão bem típico. Número 7 eu escolhi o Voldemort, aquele que não se deve ser nomeado, aliás, não deveria ter falado o nome dele, né? Voldemort, que também é conhecido como Hitler Mágico, ele é o líder dos Comensais da Morte, na história do Harry Potter, e escritos pela J.K. Rowling. O Voldemort, ele é, na verdade, um cara extremamente racista, porque eles têm um problema com os que são nascidos de trouxas, eles perseguem os filhos de trouxas, e na verdade eles têm um profundo desdém dos trouxas também, como se os bruxos fossem uma raça superior, inerentemente. É bem alinhado com a ideia da raça ariana, na verdade, né? Se falar que o animal de estimação do Voldemort é uma cobra, né? Tem que ser coisa de vilão. Em sexto lugar eu escolhi o Senhor Soberano. O Senhor Soberano, ele é da série Mistborn, escrita pelo Brandon Sanderson. Na verdade, ele é o grande vilão do Império Final, que é o primeiro livro. O Senhor Soberano tem esse nome bem óbvio de vilão, mas a história dele é mais interessante porque no passado ele foi o herói da profecia, o herói que ia evitar um grande mal. E ele acaba se tornando um grande mal para o mundo. Ele tem até sua própria Inquisição, os inquisitores que perseguem as pessoas. E ele é imensamente poderoso, extremamente cruel, manda matar mesmo todo mundo. Ele é o típico tirano. Em quinto lugar, eu escolhi o Vilgefortz de Roggeveen. O Vilgefortz, ele é um mago e ele é o vilão, a saga do bruxo Geralt de Rivia, que aqui já saíram 7 livros, tá pra sair o 8º, que na verdade originalmente eram só 7 livros, mas o 7º aqui foi dividido em 2, pela Martins Fontes. Foi escrito pelo Andrei Sapkowski. O Vilgefortz fazia parte daquela cabala lá de magos que eles tinham, que eu não me lembro o nome, eu lembro que em inglês se chama Sorcerer's Lodge, mas ele acaba traindo eles e ele mata vários magos e ele se torna um vilão daqueles bem megalomaníacos. E ele é um cara extremamente perigoso, porque ele é jovem, mas ele é muito, muito poderoso. Ele é talentoso, ele é um mago excepcional. E ele é um cara que ele vira o grande mal na vida do Geralt, o Witcher,
que é o personagem principal. Número 4 eu escolhi o Dominador, da série da Companhia Negra. O Dominador, ele é um mal ancestral que foi enterrado, e mesmo morto, mesmo enterrado e aprisionado, na verdade, porque ele não tá morto, ele ainda tem um poder impressionante sobre todo mundo. Ele ainda domina as pessoas, porque nesse mundo, os magos lá, eles têm, em geral, nomes que remetem ao que eles fazem. A série Companhia Negra foi escrita pelo Glenn Cook. A gente chama de série Companhia Negra porque o primeiro livro chama Companhia Negra, né? O segundo livro é o Sombras Eternas e o terceiro é a Rosa Branca. Foram lançados aqui pela Record. E o vilão dessa série, que é o Dominador, ele tem esse nome por causa do poder dele de dominar as pessoas. Ele tem um grande poder de domínio. E ele é aquele bem Dark Lord mesmo, antigo, mal antigo, aprisionado, que vai ser libertado e que é uma luta desgraçada contra ele no arco de história principal, né? Número 3, eu escolhi um que é bem popular, todo mundo conhece aqui, nem o Voldemort, que é o Rei da Noite, do Crônicas de Gelo e Fogo, escrito pelo George Martin. O Rei da Noite, também conhecido como Rei do Camarote, ele é o vilão da história, porque apesar da história do Martin ter aqueles personagens que você acha que são vilões, eles são antagonistas, por exemplo, os Lannisters, ou coisas assim, porque eles também são personagens principais, a gente vê a atuação dele, as motivações deles. Essa é a diferença de um antagonista e de um vilão. Dentro dessa mesma história, o Martin fez antagonistas e fez vilões. Então, o vilão é o Rei da Noite. Por quê? Porque ele é um morto-vivo maluco que quer transformar todo mundo em morto-vivo e vai vir pra destruir a porra toda. Ele é o vilão. Tipo, não existe grandes conversas, não existe uma história de família por trás dele, não existe motivação. A motivação dele é transformar todo mundo em zumbi. É isso. O Rei da Noite, o grande vilão do mundo de Westeros. Número 2! Pô, número 2 eu escolhi. Você vai ver que tem muita coisa parecida com outras listas minhas, mas não tem jeito, é porque eu gosto dos livros que são bem produzidos. Esses têm personagens bem produzidos. Número 2 é o Shaitan. O Shaitan, ou o Tenebroso, como a gente ouve falar, ele é o grande antagonista da série da Roda do Tempo, escrito pelo Robert Jordan e também, no final, pelo Brandon Sanderson. O Shaitan, ele é a escuridão final, a grande oposição à luz. Ele é o grande vilão da série toda. A série tem 14 livros e ele é o inimigo em todos os livros. Na verdade, inimigos individualmente aparecem vários servos dele para serem antagonistas individuais, mas ele é o vilão do arco de história todo, o máximo do Senhor das Trevas, a coisa mais cruel que existe, terrível. Shaitan não podia deixar de figurar, né? Em primeiro lugar, poxa, quem mais ia ser, né? Eu não falei que não podia colocar mais de um por escritor, então, apesar de eu ter falado Tolkien já, eu escolhi o Melkor, ou Morgoth. Por que eu não escolhi o Sauron, que é o antagonista do Senhor dos Anéis? De todas essas histórias escritas pelo Tolkien, eu podia ter escolhido o Sauron, que é o que é mais conhecido, mas o Sauron, ele é só um capitão do Morgoth. Ou melhor, do Melkor. Eu gosto de falar Melkor, porque era o nome original dele. O Melkor, ele é uma clara alusão a Lúcifer, um anjo rebelde. Ele se rebela contra o Eru, e ele decide conspurcar as obras dos outros Valar. Então, o Melkor, mas ao mesmo tempo, ele é aquele tipo de vilão meio trágico que buscava liberdade, etc. Ele é mau, ele é bem maligno, mas é difícil não ficar excitado com as partes dele no Silmarillion. Ele é muito, muito mau. Ele é muito, muito escroto. A ideia dele é profanar mesmo, destruir as obras dos demais, acabar com a terra, com arda tem que arder, sabe? Então, em partes como, por exemplo, aquele rompante que ele e a Ungoliant fazem, sabe? Tudo é muito interessante. Depois, quando ele é aprisionado e ele começa a sussurrar para os elfos segredos proibidos, até para a própria criação da Silmaril, né? Sei lá, eu acho ele um vilão muito bem explorado, muito influente. Ele é um mega vilão de uma das principais obras de fantasia, da obra de fantasia mais icônica, porque a sombra dele ainda está até sobre o Senhor dos Anéis e até sobre o Hobbit. Então, quando o Sauron aparece, na verdade o Sauron ele é o quê? Ele é um servo do Melkor. O Melkor, beleza, na época do Sauron ele já não tá mais lá, mas o Sauron existe por causa do Melkor. Tudo aquilo é fruto do Melkor, do vilão original, do grande vilão da história do Senhor dos Anéis, do arco não só do Senhor dos Anéis, né? Ele é o grande vilão da Terra-média. Então é isso, o meu primeiro lugar é o Melkor. Se você gostou, que ótimo, curte, se inscreve no canal. Se você não gostou, não tem problema, curte, se inscreve no canal do mesmo jeito e fala
qual você acha que deveria ser um vilão icônico de fantasia que deveria estar na minha lista. É isso aí, eu sou o Gustavo Domingues, também conhecido como Rei Grifo, e bem-vindo ao Canavial.